irmãos, boa noite, irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Na noite de hoje, estamos apresentando o capítulo 7 do livro Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Em 2017 e 2018, nós reservávamos o mês de dezembro, fazendo uma programação especial, tendo em vista o mês de se comemorar simbolicamente o nascimento de Jesus. O mês de dezembro, então, nós separávamos o livro Trigo de Deus, e 2019 nós não fizemos, foi o primeiro ano de pandemia, né? E esse ano nós retornamos, então, com a programação especial. Então, essa terça-feira, nós estamos apresentando o capítulo 7, dando continuidade onde nós paramos. E terça-feira que vem teremos o Fernando. E nas outras terças-feiras também convidaremos outros companheiros que estarão aqui conosco, festejando esse mês, que é o mês de Jesus, que é o mês de se falar do Mestre, que é o mês de nós relembrarmos do seu nascimento e dos seus ensinos. E o mais importante de nós não só de relembrarmos, mas também de procurar colocar em prática os seus ensinamentos. O livro Trigo de Deus, ele é um livro de autoria espiritual de Amélia Rodrigues. Então, para os companheiros que não sabem da Amélia Rodrigues, ou os companheiros que são simpatizantes, ou até mesmo que venham a ter contato com esse canal, e que não sejam espíritas, o espírito Amélia Rodrigues, a gente vai trazer aqui algumas informações da sua vida encarnada. Então, mas antes disso, é importante lembrar que o livro Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, esse espírito, ela traz passagens evangélicas que nem sempre estarão no Novo Testamento, no Evangelho. Isso por quê? Porque os espíritos, no mundo espiritual, eles continuam as suas investigações e pesquisas e estudos. Amélia Rodrigues, no mundo espiritual, ela aprofunda os estudos evangélicos e traz fatos e acontecimentos que não ficaram registrados pelos homens da época e que, portanto, nem por isso deixa de ser verdade ou de ser verossímil as suas anotações e as suas abordagens. Apesar de algumas passagens não constarem no Novo Testamento, tendo em vista ser uma obra mediúnica e de investigação do mundo espiritual, os seus relatos, aquilo que ela traz, está em total sintonia em termos de lógica e de compreensão evangélica do que nós já conhecemos. Então, Amélia Rodrigues, para nós conhecermos um pouco desse espírito, ela nasceu em 26 de maio de 1861, no estado da Bahia. Desencarnou em 22 de agosto de 1926, em Salvador. Ela começa a escrever poesia aos 12 anos. Ela era muito precoce, muito inteligente para a idade. Já tinha uma vocação inata para o magistério, lecionou em Salvador, na Escola Central do bairro de Santo Antônio, foi escritora, professora e teatróloga. Ela chegou a escrever 2 ou 3 peças, teatróloga reconhecida. O seu pensamento fica bem conhecido quando, segundo ela dizia assim: o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Ela também foi uma defensora do abolicionismo, embora ela não tenha participado concretamente de nenhum movimento, mas intelectualmente a sua convicção e a sua formação também, né, de cunho evangélico, de cunho moral, ela era favorável à libertação dos escravos. Ela não era favorável à escravização. Ela deixou sua marca com um trabalho intelectual na educação, com livros infantis, na cultura, com peças escritas, né, e também com poesias,
e no trabalho de assistência social após o seu desencarne. Retornando à pátria espiritual, ou seja, depois que Amélia Rodrigues desencarna, no mundo espiritual ela aprofunda seus estudos evangélicos, se integra à Pleiade, ao conjunto de espíritos de Joana de Ângeles, que é o espírito principal que trabalha com o médio Divaldo Pereira Franco, e passa a trabalhar também com o médio Divaldo Franco, escrevendo, através de sua mediunidade, de Divaldo, algumas obras, dentre elas, Até o Fim dos Tempos, Há Flores no Caminho, Luz do Mundo e outros. E o Trigo de Deus, que é o livro que nós estamos apresentando esse mês de dezembro para o nosso estudo. Bem, nós não iremos, devido à extensão do capítulo 7, ele ser bastante extenso, nós recomendamos aos nossos irmãos que baixe o livro Trigo de Deus na internet. Só é digitar no Google Trigo de Deus em PDF. Pode baixar e vocês terão acesso gratuitamente ao livro e a todos os capítulos. Nós destacamos alguns trechos do livro e principalmente aqueles trechos em que Jesus está ensinando, passando a sua mensagem. E nós só queríamos destacar que Amélia Rodrigues, quando os nossos companheiros forem ler o capítulo todo, Amélia Rodrigues, ela utilizava um recurso que todo escritor usa, uns usam mais, outros menos, mas Amélia Rodrigues, ela utilizava um recurso da descrição do ambiente. Então é muito frequente você começar um capítulo do livro Trigo de Deus e a Amélia Rodrigues, ela começa descrevendo o ambiente social, o ambiente cultural, político. A intenção da autora é levar, conduzir, deslocar o leitor para a época de Jesus. E isso fica muito presente nesse recurso que ela utiliza, né? Que os escritores, muitos utilizam, da descrição do ambiente, que a ideia é criar uma imagem na mente do leitor da paisagem, do contexto, para que o leitor possa ser levado mentalmente ao contexto, à época em que a autora ou o autor está ali descrevendo, falando. Então, nós vamos, primeiramente, começar com uma descrição que Amélia Rodrigues faz de Jesus. Não é uma descrição física, mas, digamos assim, ela descreve o comportamento de Jesus, a postura de Jesus. E ela está assim no livro. A chegada de Jesus, arauto da verdade, foi saudada como um momento grandiloquente da vida humana. Simples e desataviado como a luz, ele penetrava os corações e alterava o comportamento daqueles que o conheciam. Nobre e bom como a verdade, ele desconcertava todos quantos se opunham. Puro como fogo, era incorruptível, sustentando o ideal. Perseverante como a vida, jamais receava. Amante como a natureza, sempre se renovava para servir a todos, recebendo com igualdade. Sua voz suave e forte, de acordo com a ocasião, quando ouvida, nunca mais seria ouvida, ou seja, esquecida, ressoando na acústica da alma para todo sempre. Então, essa é a descrição que Amélia Rodrigues faz de Jesus. E o objetivo de Jesus era a construção do reino de Deus no coração dos homens. Porque a expressão reino de Deus, antes de Jesus, entre os judeus, tinha uma ideia de uma construção externa. Então, na vida após a morte, o reino de Deus
ainda seria uma edificação externa. Então, por quê? Porque o judeu, e isso Haroldo explica muito bem quando ele vai falar como ele escreveu, né, o estudo dele na tradução do Novo Testamento. O homem judeu, ele compreende a vida após a morte a partir da organização social a qual ele está inserido. Então, ele utiliza dos elementos da cultura da sociedade a qual ele está, para então ele compreender e entender a vida futura. Então, os judeus, eles tiveram reis, imperadores, o rei Davi, um dos mais conhecidos. Então, era assim que eles compreendiam a vida futura. Ou seja, Deus era como um governo que era responsável pela administração, né, na vida futura, estabelecia as leis, os julgamentos. Então é comum essa compreensão. Mas com Jesus, a expressão reino de Deus, ela ganhou um novo sentido. Porque com Jesus, o reino de Deus tem a ver com o reino no sentido, ou seja, a alma, o espírito do homem. Então Jesus, ele veio trazer o reino de Deus, mas no sentido de que o homem conquiste esse reino na sua alma, no seu espírito, através da educação, através da evangelização, através da conquista da caridade. Essa virtude que Paulo de Tarso tanto enalteceu. E também a indulgência, que é o desdobramento da caridade, a benevolência e o perdão. Então, a expressão reino de Deus em Jesus, ela ganha outro sentido do que essa edificação, essa construção, essa cidade externa ao homem. Então, na verdade, e é isso também que a Amélia Rodrigues vai trazer para nós. Mas como Jesus realizava essa educação junto ao homem? Então, Amélia Rodrigues, ela coloca da seguinte forma: toda atividade de educar, né, de evangelizar do mestre, partiria de dentro para fora do ser, produzindo renovação. E os métodos para a ação, diferindo dos tradicionais, seriam fundamentais na mansidão, na humildade, na doação, seriam fundamentados na mansidão, na humildade, na doação plena e cimentados pelo amor. Então, a educação promovida e trazida por Jesus, e nós constatamos isso no contato de Jesus com os homens, com mulheres, com crianças, era justamente como a Amélia Rodrigues coloca. Jesus, ele considerava, antes de mais nada, o espírito, a alma ali encarnada, o que aquela pessoa trazia, o que ela estava trazendo. Nunca podemos deixar de considerar que nós espíritos que trazemos as nossas experiências registradas em nós de vidas passadas, trazemos uma série de características, de qualidades, de virtudes e de vícios. E Jesus, ele considerava primeiro o espírito, ou seja, o espírito com o seu conteúdo. E somente então, a partir daí, após considerar o que esse espírito trazia de vidas pregressas, porque Jesus era, obviamente, divulgou e ensinou a reencarnação, principalmente naquela passagem de Elias e João Batista. Então, Jesus nunca ensinava sem desconsiderar o ser que ele estava diante. E nós vamos ver em diversas passagens de Jesus, né? Então, toda atividade de educação, de evangelização,
deve considerar o ser espiritual que está diante de mim. Quem é essa pessoa? Quem é esse espírito? O que ele traz? Quais as qualidades? Quais os vícios? E a partir dessas qualidades e a partir desses vícios, então, nós podemos administrar o ensino evangélico. E era exatamente isso que Jesus fazia. Só que Jesus fazia isso com humildade, sem se impor ao outro, sem se considerar melhor que o outro. Jesus fazia isso com mansidão, com calma, com doação plena e acima de tudo, tendo na base o amor. Então, sem amor, sem a doação plena, sem a humildade, não é possível divulgar o Evangelho. E para nós, religiosos, que nos compreendemos como cristãos, sejamos espíritas, católicos, evangélicos, a partir do momento em que nós desconsideramos os ensinos do Cristo, nós começamos a trilhar caminhos que não são aqueles traçados pelo Cristo. Então, nesse primeiro trecho aqui, né, que Amélia Rodrigues, que nós destacamos de Amélia Rodrigues, já fica bem evidente que o cristão, independente da religião que ele for, ele deve sempre estar no Evangelho. Se ele se afasta do Evangelho, dos ensinos do Cristo, se ele não considera os exemplos do Cristo, fica muito difícil de nós nos melhorarmos enquanto pessoas e também de nós afetar outras pessoas com a nossa crença, uma vez que nós também estamos falhos com essa crença perante nós mesmos. Um outro trecho que nós destacamos, nós podemos identificar o acolhimento. Jesus era um homem que tinha um profundo acolhimento pelo sofrimento humano. E aqui nós destacamos esse outro trecho do texto de Amélia Rodrigues. A fim de fazer-se crer e amar, tornando-se respeitado pelo povo, ele tomava as dores humanas e, como remendão, unia as peças desarticuladas do corpo e da alma das criaturas, dando-lhes equilíbrio, corrigindo as deformidades, devolvendo a saúde. Então, Jesus, além de curar fisicamente, o que dava um equilíbrio holístico total para o corpo, além de ele fazer doações de energia e de fluidos para os enfermos, ele também, na sua orientação evangélica, no ensino moral, ele promovia uma melhor harmonia entre a alma e o corpo restabelecido da doença, da enfermidade, e a alma tendo o acolhimento no seu amor, na sua humildade, no seu sentimento de compaixão. Então o espírito unido ao corpo se sentiam plenos, sentiam aquele bem-estar físico e mental. Mas Jesus fazia um alerta, diz Amélia Rodrigues. Advertia, porém, sempre que sem a transformação interior profunda era impermanente o equilíbrio exterior. Então o que Jesus alertava é que, embora ele viesse a promover a cura, né? Então Jesus, não voltes a pecar, não voltes a cometer excessos, porque a enfermidade poderá retornar. Então, embora ele fosse um educador, um evangelizador das almas e de espíritos, e até hoje, apesar dele restabelecer as energias do corpo físico e libertar da enfermidade, isso não era de forma incondicional, porque se o sujeito, se o enfermo voltasse aos excessos da vida no campo do sexo, da bebida, da comida, enfim, da maledicência, ele voltaria a enfermar. E isso por quê? Porque a enfermidade, a doença, numa visão cristã e também espírita, está intimamente ligada com a nossa conduta moral.
Então, se nós somos desregrados na comida, nós adoecemos. Se nós somos desregrados e fazemos com constância o uso de bebida alcoólica, poderemos adoecer. Se não desenvolvermos uma doença séria na atual encarnação, poderemos desenvolver em reencarnações futuras. Uso de cigarros, uso de medicamentos tarja preta de forma sem prescrição médica, sexo desregrado, ou seja, tudo em excesso poderá causar enfermidade. E Jesus alertava disso, alertava a respeito disso, que a cura dependia também de nós, que a cura dependia também da nossa postura moral. Ou seja, Jesus ele era um servidor do bem a serviço de Deus, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Somos os principais responsáveis pela nossa saúde física e mental. E por conta dessa visão grandiosa sobre o ser humano, continua Amélia Rodrigues, ele cuidou de despertar os que dormiam nos vícios através do socorro oferecido aos que choravam desesperados nas dores. Despertou ódio, ciúme e inveja, mas permaneceu inalterável. Então Jesus, com essa postura de espírito puro que era, de acolher, de abrigar, de atender os excluídos, porque Jesus nunca foi um homem que tivesse andado no meio da alta sociedade, entre juízes, generais, políticos, religiosos, absolutamente. A maior parte da vida de Jesus foi entre os pobres, os excluídos, despossuídos, aqueles que não eram atendidos nas suas necessidades mínimas. Aliás, Jesus reencarna em ambiente extremamente pobre. Alguns pesquisadores entendem que se Jesus reencarnasse hoje, seria equivalente a uma favela extremamente pobre. Então Jesus ele nasce na pobreza e ele transita na pobreza, e é na pobreza que ele faz a divulgação do seu evangelho, que depois, com os apóstolos e pelos séculos afora, até chegar ao dia de hoje, com o Espiritismo, que é o Consolador prometido, chegar a todos, independente de classe social. Mas naquela época, os homens de política, os militares, a elite social e política da época não tinha espaço para compreender e entender aquele homem. Somente aqueles que estavam totalmente desvinculados de qualquer amarras e apegos a dinheiro, a poder, poderiam e estariam realmente mais receptivos à sua mensagem. É interessante aquela passagem, isso tem no filme do Franco Zeffirelli. Eu acho que essa passagem ela não está no Novo Testamento, mas a passagem que Jesus se depara com Pôncio Pilatos está. Mas no filme de Franco Zeffirelli, que na minha opinião é um filme que melhor retrata, e tem o ator que melhor retrata Jesus, no filme de Franco Zeffirelli tem uma passagem que Jesus, que é aquela passagem que Jesus chega com a coroa de espinhos diante de Pôncio Pilatos. E Jesus, no filme mostrando isso, ele se aproxima de Pôncio Pilatos manda ele vir até ele, e Jesus está olhando para cima como a contemplar, né, as esferas superiores. Pôncio Pilatos olha para ele e diz: você não percebe que eu tenho o poder de te condenar ou de libertar? Nesse momento, Jesus olha no fundo dos olhos de Pôncio Pilatos e ele diz: você não tem nenhum poder sobre mim, porque isso não foi te dado lá do alto. E a partir daí, Pôncio Pilatos, ele fica assustado, porque ele pergunta: quem é você? O que é você? Você não teme a morte?
E a partir daí Jesus volta então a contemplar uma dimensão muito distante da qual ele estava presente. Então, isso deixa bem claro que os homens, principalmente os homens de poder, não estavam em menor condição de compreender Jesus. E isso fica bem claro nessa passagem e em outras passagens também do Evangelho. Caminhando já para o final, duas passagens aqui do texto de Amélia Rodrigues que aborda a questão do sábado. Então, há uma passagem, e que, para nós, eu estou olhando aqui a minha colinha, né? Que às vezes sai da tela. Mas há duas passagens aqui em que Jesus, no sábado, o sábado, dentro da tradição judaica, é aquele dia em que você tira para o descanso porque Deus teria trabalhado e no sétimo dia teria descansado. Isso está em Gênesis, né? E também, isso já é conhecido, né? Tanto pelos comentários do Haroldo Dutra, a irmã Aila e outros teólogos, que essa passagem da Bíblia, esse texto de Gênesis, nada mais é do que um texto de poesia, ou seja, é importante nós termos essa compreensão de que os textos evangélicos, os textos da Bíblia, eles não podem ser lidos como um texto de jornal, ou como um texto que esteja relatando um fato concreto. E aí é uma diversidade de gêneros literários que os textos da Bíblia nos apresentam. Mas a interpretação, os fariseus eram aqueles que faziam a interpretação da lei. Os fariseus, eles faziam interpretação da lei, e como era uma sociedade teocrática, a lei que rege a sociedade, ela é baseada na religião. Ela não tem um código civil, não é uma lei civil como nós temos hoje. E a partir daí o povo também era analfabeto, não lia, também era muito difícil, né, você aprender a ler. Então escrever então era praticamente uma técnica, né, que você tinha que dominar. Somente os elevados sacerdotes tinham essa técnica de interpretar a lei e de escrever também. Então há uma passagem em que Jesus está com os discípulos e aí ele é interrogado pelos sacerdotes. Então a passagem é justamente essa. Já vou encontrar aqui. Dia de sábado. Porque tivessem fome, os discípulos puseram-se a colher e a comer com alegria. E aí Amélia Rodrigues, ela destaca: os homens mesquinhos e anões espirituais, porém, que vivem apegados às torpezas e mazelas próprias, ególatras e vigias cruéis dos outros diante do grupo inocente, logo reagiram naquele dia, dizendo com interrogação de censura: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados. E aí Jesus, penetrando-lhes os escaninhos do ser, com a percepção superior de que era dotado, o Senhor lhes retrucou bondoso: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e com eles comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? É habitual nos combatentes da prepotência usarem as leis nos artigos que lhes convém, abandonando os outros que os alcançam. Digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo.
se tivesses conhecido o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não terias condenados inocentes. O templo suntuoso era orgulho de toda uma raça que se impunha como privilegiada por Deus em detrimento de toda a humanidade. Então, essa passagem ela é muito... a gente pode tirar muitos ensinamentos, principalmente para nós que somos religiosos. Porque os fariseus eram eles que interpretavam a lei. Só que eles interpretavam a lei sempre no sentido de beneficiar os líderes religiosos e sempre em prejuízo do povo. E aí Jesus estava com os discípulos e os discípulos estavam com fome, então eles foram, colheram comida, né, alimento no campo e foram comer. E aí os sacerdotes interrogaram Jesus dizendo, ora, os seus discípulos não sabem que não é permitido trabalhar no sábado, que o sábado, né, foi criado para o descanso, para o repouso? E aí Jesus salienta que o rei Davi havia entrado no templo e também se alimentado com a comida ali do templo que havia sido posta para oferta, né, de Deus, e Davi com os seus, uma vez que estavam com fome. E Davi também havia violado a lei do templo. Mas Jesus vai mais além. Jesus diz, vocês também violam as leis do templo, só que vocês violam e ficam sem culpa. Por quê? Porque a lei é interpretada por eles